Hoje eu tô com um equipamento bem diferente aqui na minha mão e sim, eu tô com uma lente RF e essa é uma 1845. E antes de começar esse vídeo eu preciso adiantar pra vocês que essa daqui é meu primeiro contato literalmente com uma lente RF e eu vou admitir pra vocês antes de qualquer outra coisa, antes de falar realmente se essa lente é boa ou não, que eu tô me surpreendendo bastante com esse mount RF. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR e se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Antes da gente começar a falar justamente sobre essa lente queridinha aqui, que realmente foi um achado na minha vida, e eu vou explicar tudo aqui pra vocês, eu preciso adiantar pra vocês que se tu é iniciante na fotografia, quer aprender mais, quer se aprimorar, quer aprender do básico até realmente como utilizar um flash na prática, e principalmente como fazer de fato uma boa iluminação para cada situação, para cada foto, e principalmente aprender não só a teoria, e sim também a prática dentro da fotografia, clica no link aqui na descrição que vocês vão direto para o meu curso de fotografia, que eu recomendo demais vocês aí, que vai ajudar muito para quem quer aprender. E bom, essa daqui na minha mão, então, finalmente é a lente 18-45mm, tá? Ela é uma lente bem diferente do que eu estava esperando de realmente uma lente do kit, né? Até porque ela bate basicamente de frente com a lente 18-55 que a gente já está acostumado a ver em lentes DSLRs. Obviamente isso aqui é uma lente de mount RF, então não vai servir para a tua câmera DSLR, por exemplo. E a título de curiosidade, aqui na minha mão direita eu tenho a 1845, que é para o modelo RF, e aqui eu tenho a 1855 convencional, normalzinha, padrão aí que a gente conhece. E realmente, tipo assim, quando ela tá retraída, o tamanho literalmente fica bem menor, tipo, quase a metade da lente de fato. Obviamente, se a gente expandir, né, de fato a lente, né, para 18mm ou até para 45, vou botar as duas em 18mm, a gente já tem um tamanho, né, bem mais parecido das duas lentes, tá? Então realmente, tipo assim, elas ficam bem parecidas. Óbvio, a vantagem ainda, querendo ou não, acaba sendo da 1855 por de fato ter 10mm a mais e também por ser uma lente um pouquinho mais clara. Obviamente não é aquela coisa tão mais clara, mas ela, querendo ou não, acaba sendo bem mais clara do que a lente RF. Lembrando que essa lente, então, ela vai de f4.5 quando está em 18mm e quando ela está em 40mm, ela tem a abertura máxima de 6.3 e ela pode chegar até f22, então realmente é bem escurinho, mas assim, aquela coisa, né? Querendo ou não, essa lente ela é uma lente bem versátil, porém ela é uma lente bem mais escura do que a gente estava esperando. Eu admito assim, que poderia sim essa lente ter sido um pouquinho mais clara, né, em questão de abertura, até porque de fato assim, tipo, ela tem muito componente de plástico. E realmente essa lente ela é 100% feita de plástico, inclusive a parte do mount dela, o mount dela também é feito de plástico. Isso me decepcionou um pouquinho, sim, mas para baratear o custo de uma lente RF, que são mounts aí que estão chegando aqui, realmente tem muita tecnologia e tá tudo muito caro, eu entendi o motivo desse mount ser feito de plástico. Porém, é aquela coisa, realmente pagar, digamos assim, R$2.000 nessa lente nova, querendo ou não, acaba saindo até um pouquinho mais caro, porque tu pensa, pô, tu vai pagar 2.000 numa lente com uma construção totalmente de plástico. Óbvio, eu entendo que é para baratear, mas mesmo assim eu não consigo entender. Não ia fazer tanta diferença assim colocar um mount de metal como todas as lentes são? Fica aí o questionamento, porque realmente assim, por mais que realmente ela seja de plástico, eu vou mostrar aqui pra vocês aí algumas outras coisas interessantes dessa lente. Um ponto muito positivo que eu achei bem interessante dessa lente é a questão do foco mínimo dela. E o foco mínimo dela é por volta ali de 20 centímetros, o que querendo ou não é assim, é muito curto, tipo assim, é uma lentezinha quase macro, dá pra se dizer assim. Então, querendo ou não, é uma lente bem interessante. Se tu quer chegar muito perto de algum objeto, alguma coisa, tu vai ter certeza que tu vai conseguir chegar muito perto com essa lente. Óbvio, lembrando também, né, que é uma coisa muito importante para falar para vocês que essa lente aqui, ela foi projetada para sensor crop, só que das mirrorless. Ou seja, Canon R100, Canon R50, Canon R10 e Canon R7, se não me engano, são só essas que a gente tem por enquanto de crop na mirrorless, mas, óbvio, essa lente também vai servir para, por exemplo, Canon R6, RP, R, enfim, qualquer outra câmera. Porém, o que vai acontecer quando tu colocar é que vai ter o fator de crop, então a tua imagem automaticamente vai ser reduzida para o tamanho de crop. Então, querendo ou não, o sensor ele vai se ajustar, mas se eu não me engano, na RP e na R isso talvez possa não acontecer, porque elas já são modelos um pouco mais antigas das mirrorless. Então é muito interessante levar isso em consideração na hora se tu vai querer pegar uma lente como essa ou não. É mais interessante pegar essa lente de fato, se já vem junto com a câmera, né? No caso, alguns kits já vêm com essa lente,
ou não, né? Então vai depender muito aí do que tu quer. Outro ponto muito interessante sobre essa lente é que ela tem 4 pontos de estabilização. Óbvio, não é aquela coisa assim, tipo, meu Deus, vai mudar completamente tudo que tu imagina, vai fazer uma grande diferença na tua fotografia, mas que de fato é interessante saber que essa lente possui isso. Até porque a gente sabe aí que ela não tem nenhum botão, ela é uma lente literalmente que não tem nada de botão. A única coisa que ela tem é uma trava de segurança, que justamente quando a gente vai começar a fotografar, a gente tem que fazer uma leve forcinha pro lado para justamente destravar e conseguir utilizar ela. Então, tipo, ela fica mais recolhidinha, né, para se proteger e tudo mais. E aí quando a gente vai usar, ela dá uma expandidinha, óbvio. Eu admito que ela poderia sim ser desse tamanho, não veria problema algum. Achei meio desnecessário essa travinha, mas é interessante saber que a gente tem essa travinha para justamente começar a fotografar, a gente tem que girar, dar uma forçadinha. Não sei se isso na prática durante o longo do tempo vai ser útil, se vai ser uma coisa que vai durar bastante ou não, mas é interessante saber que eles botaram uma tecnologia realmente um pouco diferente. E aproveitando falando em tecnologia, a gente sabe que a gente tem 2 anéis dentro dessa lente, né? Um justamente que é para mexer aí na milimetragem, que vai dos 18 aos 45 minutos, e o outro que é mais interessante ainda, que eu vou explicar para vocês para que serve. E sim, é esse anelzinho bem menorzinho que fica aqui na parte de cima, tá? Esse anel, ele tem um papel fundamental, e não é só para fazer o foco, e sim é um anel de controle, ou seja, dentro das configurações da câmera a gente pode configurar esse anel para colocar qualquer coisa. Então, digamos assim, a tua câmera mirrorless, e aí, geralmente, ela tem 2 dials, né? O do obturador e uma rodinha, alguma outra coisa. Então, geralmente, o obturador a gente mexe na velocidade e o outro a gente provavelmente vai mexer na abertura da nossa lente. Então, vai sobrar aí esse terceiro dialzinho que a gente pode programar para colocar outra coisa. No geral, esse dial acaba sendo até bem mais prático, principalmente se tu quer colocar alguma configuração, tipo, por exemplo, botar um ISO. Só de tu mexer nisso daqui, tu já vai estar alterando o ISO da tua câmera. Isso é uma coisa impressionante que, assim, eu não imaginava que uma lente algum dia pudesse ter isso e é muito útil. Assim, nem se compara, obviamente, às outras RFs que a gente tem, né, que são realmente mais bem construídas e tudo mais, mas querendo ou não, isso aqui é uma coisa muito interessante, eu gostei muito. Por mais que seja de fato uma lente de entrada, uma lente do kit, eu gostei que eles colocaram também essa função dentro dessa lente. E isso faz realmente total diferença na hora que a gente está utilizando uma lente. Uma curiosidade muito legal também sobre essa lente é o peso dela, que ela pesa só 130 gramas. Então realmente é uma lente muito leve. Eu acho que é a lente mais leve, inclusive, que eu já usei. Se duvidar, acho que é mais leve do que a lente 24mm 2.8 Pancake que eu já utilizei. Então realmente essa lente aqui ela é literalmente muito leve mesmo. E obviamente não poderia deixar de fora falar para vocês a questão do foco dessa lente. Eu me surpreendi muito, tá? Tipo, literalmente não só para foto, mas para vídeo também, até porque querendo ou não, eu peguei essa lente pensando em usar os 18mm e querendo ou não, eu me surpreendi muito, principalmente com 2 fatores. Um deles é a velocidade do foco, que é absurdamente rápido, e principalmente por conta do mount RF, eu admito para vocês que provavelmente seja isso que deixa muito mais rápido. E o outro ponto que eu preciso levantar aqui para vocês é falar o seguinte: ele é um foco super, hiper, mega silencioso. Então, tipo assim, tu não vai ouvir nenhum motor de foco, nada. É literalmente tudo interno, tudo acontece lá dentro e tu não escuta, tu não sente, tu simplesmente vai olhar para tua foto e ela vai estar com o foco cravado. É uma coisa absurdamente incrível, óbvio. Eu ainda não usei muito essa lente, então, tipo assim, provavelmente eu vou estar passando algumas imagens para vocês, mas óbvio, essa lente, ela é realmente uma lente feita para, tipo, ser lente do kit, ali, um backup, alguma coisa do tipo, uma lentezinha para tu começar a aprender a fotografia e que, de fato, assim, realmente é uma lente bem interessante, principalmente para quem quer começar, né, no mundo das RFs. Eu admito para vocês que é uma lentezinha bem interessante mesmo e tá me surpreendendo muito. E obviamente a única parte que realmente me deixa um pouco chateado dessa lente é que ela é literalmente feita tudo de plástico, e isso me deixou um pouco triste, principalmente pelo fato dela ser um pouco escura. Obviamente, eu não vou nunca usar na minha vida em 45mm, eu vou sempre usar ela em 18, e que em 18 a gente vai ter a abertura de f4.5. Querendo ou não, é até um pouco escuro, mas, né, tipo, para usar, para foto de galera e tudo mais, tranquilamente dá para usar de boa. E principalmente se você vai usar um flash, alguma coisa, dá para usar tranquilamente também. E é mais interessante ainda, principalmente por conta desse anelzinho que a gente tem aqui, que dá para mexer justamente em qualquer configuração que a gente queira programar. E essa lente, assim, eu admito para vocês que me surpreendeu muito, e eu quero muito saber a opinião de vocês aí. Porque, obviamente, a gente sabe que hoje em dia, em alguns kits dessas câmeras de Canon R100, R50, R10, R7, provavelmente em algum kit a gente vai ter uma lente dessas. E, obviamente, quando eu comprei a minha Canon R10, eu
Justamente já tava pensando ali, tipo, em pegar só o corpo, porque eu peguei um adaptador e tudo mais, pra não pegar lentes RF. Só que agora eu tô pensando justamente só nas lentes RFs. Agora aproveita que tu chegou até aqui e comenta aqui e me fala o que vocês acharam sobre essa lentezinha minúscula aqui, 18-45mm para modelo RF, mano. Porque realmente me surpreendeu muito e assim, tô curioso para usar ela mais vezes. E se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!